rivalidade entre os grupos criminosos transforma sinais e símbolos em códigos de identificação. Você gosta de tirar fotos fazendo alguma pose ou gesto divertido? Isso é normal, e muitas pessoas ficam paradas de maneiras pouco comuns nesses momentos de descontração. Porém, até mesmo esses atos divertidos, que parecem livres de qualquer condenação, se tornaram arriscados para nós brasileiros, pois recentemente pessoas perderam as suas vidas por simplesmente fazerem com as suas mãos símbolos que foram interpretados erroneamente e de maneiras brutais e cruéis foram punidos de maneira fatal e sem qualquer justificativa. A história completa sobre os supostos gestos proibidos e as suas bizarras leituras você entende melhor agora aqui no Biografia do Crime. Em cada cultura existem formas de se vestir, de falar e de agir, que podem parecer muito diferentes para as pessoas que não fazem parte daquele grupo. Se você sair do Brasil e ir para outro país, os Estados Unidos, por exemplo, vários choques culturais vão te atingir. Desde a comida até a maneira que as pessoas se vestem e se comunicam. Nada vai ser exatamente igual ao que você estava acostumado anteriormente. As diferenças, com certeza, vão existir, mas nem precisamos ir tão longe para encontrar essas discordâncias. Sair de um grupo de amigos e ir para outro também pode ser esquisito no começo, pois certamente haverão piadas internas e jargões diferentes entre as pessoas. Diferenças culturais e maneiras de agir diferente são interessantes e conhecê-las pode ser algo legal. Mas imagine se ao invés de serem curiosas, essas diferenças fossem letais. Que ao invés de aprender sobre uma nova cultura, ao sair da sua zona de conforto, você encontrasse pessoas animosas e hostis que te condenariam por simplesmente desconhecer determinada regra. Seria assustador, certo? Encontrar pessoas que te condenam simplesmente por não entenderem algo e supor que você está atacando ou incitando algum desrespeito em determinada área. Bom, de certa forma é isso que está acontecendo, mas não são diferenças que acontecem de um país para o outro, e sim sobre o próprio solo nacional. Os gestos fatais. Recentemente, notícias aterradoras foram divulgadas na mídia. Diversas pessoas perderam as suas vidas em ataques brutais. Mas o que mais vem chocando a todos que acompanham o desenrolar dessas histórias são os motivos para a partida de cada uma das vítimas. Essas pessoas se tornaram alvo simplesmente porque fizeram gestos com suas mãos que foram interpretados de maneira errada. É de conhecimento geral que alguns grupos criminosos têm suas próprias regras, o que consideram certo e errado. E sabemos que fazer parte de uma organização assim é extremamente perigoso. No entanto, pessoas que nada têm a ver com esses grupos foram taxados como incitadores ou provocadores, quando na verdade estavam apenas relaxados. As vítimas. Henrique Marques de Jesus tinha 16 anos. Ele trabalhava com a mãe e viajou com o pai para o litoral do Ceará. Era a primeira viagem dos dois. Ambos estavam muito felizes. Uma noite, antes de voltar para São Paulo, pai e filho estavam numa praça no centro da cidade, quando Henrique decidiu voltar sozinho até o hotel para recarregar o celular. Mas ele nunca chegou lá. No trajeto, ele foi levado por um grupo de homens e no dia seguinte, o corpo dele foi encontrado. O que aconteceu é que Henrique foi confundido como um membro de uma organização criminosa rival devido ao gesto que ele fez com as mãos ao tirar uma foto. O gesto que ele fez foi expor os 3 dedos, polegar, indicador e dedo médio. Essa simples ação foi interpretada como uma referência a algo do qual ele não fazia parte. Dedos foi interpretado como sendo de uma facção rival a que domina o tráfico de drogas em Jericoacoara, uma pequena vila turística no litoral do Ceará. Essa é apenas uma das histórias tristes, já que, infelizmente, Henrique não foi o único a ser confundido pelos bandidos. Em 2019, um jovem de 15 anos, chamado Ronald Miguel Freitas de Oliveira, estava sentado em frente à sua casa quando foi rendido por 3 criminosos: Henrique de Moraes Pereira, João Levi da Silva de Oliveira e um terceiro que tinha 17 anos. Eles olharam as mídias
cópias do celular de Ronald. Encontraram ali uma foto dele fazendo o sinal de V com as mãos e tiraram a vida dele, acreditando que ele fazia parte de uma facção rival. No ano seguinte, a vítima foi um menino de 14 anos, Jefferson Brito Teixeira, e no caso dele, não houve nenhum gesto com as mãos, mas foi algo igualmente torpe. Ele tinha ido ao cabeleireiro e quis fazer 3 cortes em sua sobrancelha. 3 dias depois, enquanto andava pelo calçadão da Barra do Ceará, o menino foi alvo de um grupo que o atingiu com diversos golpes covardes antes de disparar 3 vezes contra sua cabeça e tirar sua vida. A maneira com a qual ele escolheu cortar a sua própria sobrancelha também foi confundida com uma alusão a um grupo rival. Após a virada do ano, a violência continuou e um novo caso foi divulgado. Marcos Vinícius Alves Gonçalves tinha 20 anos e perdeu sua vida em Feira de Santana, na Bahia. O gesto que ele fez consiste em levantar os dedos polegar, indicador e mindinho e deixar a mão de lado à frente do corpo. Outro caso que chocou foi o ataque contra os irmãos Gustavo Natividade, de 15 anos, e Daniel Natividade dos Santos, de 21 anos. Em 7 de outubro do ano passado, os 2 irmãos estavam no emissário de Arembepe, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, quando perderam as suas vidas. Além deles, mais 2 pessoas, uma de 17 anos e uma de 24, foram atingidas e levadas ao hospital. Os irmãos eram percussionistas do bloco Afro Malê de Balé. E se você está gostando desse vídeo e entende a importância dele, considere deixar um valeu demais. Aí na aba de comentário tem um símbolo, um coração com um cifrão dentro. Para fazer uma doação em dinheiro, basta clicar nessa opção e escolher um valor. A sua contribuição é extremamente importante para o andamento do canal. No dia 14 de setembro do ano passado, 2 irmãs também se tornaram vítimas dessas ações. Rayane Alves Porto, de 25 anos, era candidata a vereadora e administrava um circo junto à sua irmã Ritiele Alves Porto, de 28 anos. Ambas também haviam postado fotos fazendo gestos que se assemelham ao símbolo do rock and roll. Enquanto as 2 saíam de um festival em Esperidião junto a mais 2 pessoas, elas foram sequestradas e levadas para um cativeiro. Lá, as 4 pessoas foram torturadas e apenas uma conseguiu escapar. Um homem que pulou o muro e foi até a polícia. Foi ele quem contou para as autoridades que elas foram levadas por causa de uma foto tirada em Rio Jauru, na qual os jovens fizeram gestos que são utilizados por faccionados. Cantora em pânico. Como muitas dessas informações são novidade, não fica claro se qualquer pessoa pode se tornar um alvo ou se existem algumas cidades que são mais propensas a ataques. Todos tentam se resguardar da forma que conseguem. E essa tensão também atingiu pessoas que estão constantemente na mídia. Recentemente, a cantora Duquesa tirou do ar um vídeo no qual ela fazia um gesto de número 3 com as mãos. No clipe musical, isso simboliza 3 dias que a artista passou nos Estados Unidos participando de uma premiação ao qual foi indicada. Mas, assim que foi informada que esse gesto estava associado a uma organização criminosa, a sua equipe fez questão de tomar essa atitude. Fracasso de uma nação. O professor Luiz Fábio Paiva, pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade do Ceará, comentou que os faccionados se apropriaram de símbolos que a população, no geral, usa para outros significados, como paz e amor, vitória, símbolos que remetem ao rock and roll e etc. Ele ainda diz que é necessário informar as pessoas que tiram fotos e postam nas redes sociais sobre a maneira que esses símbolos podem ser interpretados. Mas que, além disso, todo o fato de todos precisarem se precaver desse tipo de ação é um sinal de fracasso de uma sociedade. Fracasso de um Estado que não consegue efetivamente controlar a atividade criminosa. Ainda não ficou claro se todos os gestos conhecidos pela população são relacionados a alguma facção. As dúvidas se dão pelo fato de que, em alguns estados, existe uma predominância diferente desses. Existem também os estados que vivem conflitos, nos quais as organizações lutam para dominar áreas e eliminar adversários. E, infelizmente, são nesses casos que vidas de pessoas que não têm nada a ver com a situação são tiradas. Rivalidade entre
os grupos criminosos transformam sinais e símbolos em códigos de identificação. Desconhecimento sobre os gestos. O mais bizarro é que muita gente nem sabe que gestos que são considerados normais podem ser símbolos de facções criminosas, o que foi o caso de Henrique que citamos aqui no vídeo. O pai dele disse que o filho não fazia ideia de que o que fez poderia ter algum significado tão avassalador, que ninguém os avisou sobre isso. Conforme as notícias sobre essa situação desesperadora são divulgadas, muitas pessoas na internet dividem os seus relatos. Lamentam a situação que nosso país está passando e informam que, em alguns lugares do Brasil, já era uma regra evitar fazer alguns gestos, ou fazer certos cortes de cabelo ou sobrancelhas. Também existem relatos de pessoas que dizem que várias roupas são atribuídas a facções e que evitam se vestir com estampas de alguns personagens ou até de times, tudo para preservar a própria vida. Em um vídeo, o delegado Nilson Farias fala que a população pode ficar tranquila, mas também enfatiza que é melhor evitar fazer símbolos quando for tirar foto. A gente vem aqui de forma até de forma orientativa, né, para a população, para falar que pode ficar tranquilo, mas que realmente é bom evitar tirar foto fazendo símbolo, principalmente esse símbolo aqui, que eu vejo muito jovem fazendo o símbolo do Comando Vermelho. E assim, se você não é criminoso, para que você vai tirar foto assim? É assustador pensar que precisamos pensar duas vezes antes de fazer um gesto com as mãos ou até mudar algo em nossa aparência. Em meio a tantos problemas do cotidiano, ocasiões em que estamos com amigos e familiares e decidimos registrar esses momentos deveriam ser leves. Mas, pelo que está sendo divulgado na mídia, estamos cada vez mais vulneráveis. Você acredita que essa situação vai continuar em nosso país? Sabia sobre esses casos absurdos em que pessoas perderam suas vidas por causa de gestos? Comente a sua opinião. Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.